Agora vamos analisar para todos os signos qual a carta, o arcano que sai para cada signo para essa semana. Acompanhe aqui comigo. Signo de Áries para essa semana, qual é a carta, qual a perspectiva para vocês, arianos? O 10 de espadas. Olha, vocês vão estar passando por alguma situação que vai ser um grande livramento de dor e sofrimento que vem a longo prazo. Então, é uma carta que traz para vocês a oportunidade de se livrar desse sofrimento, dessas dores e de toda essa sobrecarga que vem acumulada de tempos já sobre vocês. Então, é uma semana que pede um pouco de atenção, um pouco de autocuidado para vocês não se sobrecarregarem mais do que vocês já estão. Dentro do possível, procure relaxar um pouco, acalmar, não pegar muita coisa durante essa semana para resolver. É importante que vocês selecionem melhor aquilo que vocês querem resolver. O 10 de espadas, ela é muito interessante, mas ela traz um pouco desse peso, né? Então, muito daquelas coisas que vocês vêm acumulando de sobrecarga mesmo, emocional, física, mental, e psicológica, é o momento de vocês agora tirarem essas espadas das costas para seguir uma caminhada um pouquinho mais leve, tá? Porque essa é a carta do desfecho dos arcanos menores antes de entrar na corte. Então é importante que vocês entendam essa jornada, essa caminhada, arianos. Então cuidem-se durante essa semana, preservem-se durante essa semana para vocês não ficarem desta forma sobrecarregados, tá? Então boa sorte e boa jornada. Taurinos, qual é o arcano, qual a carta sai para vocês para esta semana? Taurinos vão viver a Rainha de Espadas, tá? Uma carta bem interessante porque essa Rainha de Espadas, ela é uma personagem muito astuta, muito sábia, muito segura e pé no chão. Ela sabe muito bem a caminhada dela, ela é uma rainha, ela sabe o que ela quer, ela é muito responsável, ela é até um pouco fria na forma de lidar com suas emoções, porque ela já tem o seu entendimento, ela sabe por onde caminhar, ela é uma personagem que tem grande sabedoria, grande bagagem, grande repertório, ela não vai se arriscar demais, ela é uma personagem que ela é muito segura, né? Então, para vocês, taurinos, talvez seja uma semana de fazer uma boa organização na vida de vocês, né? Porque todo arcano de espadas é muito mental, é uma forma de trazer a racionalidade para a nossa vida, pé no chão, para vocês entenderem a dinâmica dos próximos passos que vocês querem dar. Se vocês estão querendo resolver alguma situação durante essa semana, a Rainha de Espada ela traz uma lógica muito grande. Então vocês vão estar com a mente muito ligada, muito sintonizada. Então presta atenção na intuição de vocês também, para que vocês caminhem de forma segura, plena. E, claro, só toma cuidado para vocês não cometerem o deslize que a carta Todos os Arcanos de Espada traz de ficarem muito críticos demais com alguma situação. E aí pode trazer um pouco daquele aspecto da chatice, né? De ficar muito cri-cri. E aí isso pode cair mal para algumas pessoas ou em algum grupo que você pertence no seu relacionamento. Então, tirando isso, é uma carta muito abençoada, é uma carta que traz essa plenitude, essa segurança, essa firmeza, tá? Vem muito essa palavra para mim, uma firmeza durante a semana para vocês seguirem a jornada de vocês. Então, boa sorte, taurinos. Geminianos, qual é a carta para vocês para essa semana, Geminianos? Vamos ver aqui. O Rei de Espadas, ó. Os taurinos, a Rainha de Espadas, e os geminianos, o Rei de Espadas. O Rei é a plenitude dos arcanos menores, né? É quando você atinge a sabedoria master e é uma responsabilidade extrema sobre aquilo que vocês estão dispostos, tá? Então, o Rei de Espada ele é muito seguro, ele sabe onde ele está pisando, ele tem a plena consciência das coisas e ele não vai se arriscar em qualquer aventura emocional. Então, o Rei de Espadas ele é muito, muito seguro, muito pé no chão mesmo, assim. Às vezes eles são muito dominadores, um pouco tiranos e às vezes cobram demais nas relações, né, para quem tá aí numa relação afetiva, então só fique atento com isso para não ser aquela pessoa muito caxias ali, de ficar cobrando demais o outro, que o outro seja isso, seja aquilo. Não dá para ser assim, porque muitas vezes o outro é o outro, tem o tempo dele, tem a forma de lidar. Então, se você quer ditar regras na sua relação, não sei que seja uma relação que existe uma submissão plena e você seja aqui o dominador, talvez funcione, mas em casos mais, vamos dizer assim, comuns da nossa vida do dia a dia, isso pode trazer um pouquinho de conflito, mas assim, se você tem uma posição de hierarquia, é uma posição que você alcançou por muita sabedoria
e isso vai te compete muita responsabilidade. Esse posto, talvez, que você tá, é um posto que é digno de você estar, justamente porque você tem essa postura do rei de espadas, tá? Que precisa de inteligência, precisa de sabedoria, precisa de responsabilidade, firmeza. É outra carta que traz bastante firmeza. É uma carta que diz para você dar a direção daquilo que você está propondo, para você não dispersar, tá? Porque a carta dos arcanos de espada é muito mais racional, então para você não dispersar nas questões emocionais e tal, para você não perder o foco. Signo de Câncer para essa semana, qual a perspectiva? Vamos ver aqui no tarô. Cinco de copas. Cinco de copas fala de alguma solução para problemas, principalmente no campo afetivo, amoroso, tá? Então você vê que tem umas taças derrubadas aqui, caídas, porque algumas coisas talvez vocês precisam olhar com bons olhos sobre o que restou de pé, né? Então você vê que tem duas taças de pé e não ficar se lamentando pelas que caíram, pelas que foram. Então, é um momento de uma mudança, de uma transição, até mesmo para vocês, cancerianos, porque aqui está falando de manter a fé, manter a sua integridade, levantar essa cabeça para vocês olharem possibilidades novas até na vida de vocês, tá? A carta 5 de Copas, ela traz para a gente uma perspectiva interessante para agilizar alguns processos que estão parados na nossa vida e manter também aquele desprendimento e a nossa independência, tá? Então não ficar dependente emocional, afetivo ou com as suas dores do passado. Isso é uma forma de você se desprender, tá, canceriano? Então é uma carta de movimento, de desapego daquilo que vocês estão resistindo a soltar. Então é uma semana curiosa, uma semana que vai falar sobre questões dos sentimentos, das emoções de vocês. Então veja o aspecto da semana lá, que está bem pesada, para ver também o que é que está de sobrecarga para vocês, o que é que precisa ser rompido, o que vocês precisam ver com nitidez para vocês saírem dessa situação de. Parece que vocês estão sufocados, parece que vocês estão desapontados e frustrados. E se essa frustração de repente gerou algum sentimento doloroso interno, talvez seja a hora de vocês também olharem para um viés diferente, olhar para um lugar diferente, para pessoas talvez diferentes que vocês não estão conseguindo enxergar. Mas até o fim da semana é bem possível que vocês resolvam algumas situações, tá? Para quem está esperando também alguma herança, patrimônio, alguma coisa que relacionado a bens de família, pode ser que essa semana vocês tenham alguma notícia sobre isso. Então, boa semana para vocês, cancerianos. E os leoninos, como estarão nessa semana? Vamos dar uma olhadinha aqui no tarô, leoninos. Leoninos, curiosamente, a semana passada, se eu não me engano, saiu a carta da morte para vocês. E novamente saiu. O que é que os leoninos precisam entender e finalizar? Porque essa carta, ela fala de uma finalização de algo, né? De um processo, a finalização de uma etapa, de um período, de uma relação desgastada, até mesmo de um padrão que vocês vêm aí tentando sustentar e que não cabe mais, né? Então, a carta ela tem essa finitude, ela fala de um fim para um recomeço, é uma transformação. Essa é a palavra dessa carta da morte, tá? Ela está muito ligada ao signo de Escorpião também. Escorpião é um signo que se transforma muito, ele tem essa metamorfose interna muito interessante e eles dominam muito isso. Então, de repente, Leonino, vocês precisam aprender isso, essa forma de se transformar, de modificar, de soltar aquilo que já não faz mais sentido para vocês e seguir em frente, tá? Porque você vê, ele está montado num cavalo, ele é o mensageiro da morte, né? Que tá aqui o cavaleiro, que é o ceifador também em algumas cartas, então ele vem cortar algumas coisas, ele vem cortar algo que não faz mais sentido para vocês. Se essa carta está se repetindo para os leoninos, certamente algo vocês precisam refletir e aprender. Olha a perspectiva da semana, que está uma semana bem densa, bem pesada, que saiu a torre, saiu 10 de espadas, depois o sol. Alguma coisa vocês precisam ver com nitidez e romper com isso, que não está funcionando mais. E não adianta vocês quererem segurar, porque em algum momento isso vai ser cortado. E às vezes segurar tensiona mais, vocês sofrem mais, é mais sobrecarga para vocês, e aí vocês não conseguem avançar. Em vez de vocês se transformarem, de vocês buscarem aí um novo horizonte, uma nova vida, um novo relacionamento, um novo projeto de vida e tal, vocês ficam emperrados. Vocês não saem desse limbo, tá? Então, pensem bem, leoninos. Não é para todos, claro que essa é uma leitura coletiva.
Mas se você tiver com alguma situação que está emperrada, amarrada, que você não consegue sair, de repente você precisa entender que tal coisa finalizou, tal coisa precisa ter um rumo, precisa vocês transformarem isso para a vida de vocês andar. Então, boa sorte, leoninos. Virginianos, qual é a carta que sai para vocês, virginianos? Vamos olhar aqui. A carta do mago para os virginianos, uma carta boa, uma carta que traz primeiro respostas para vocês que estão esperando respostas. Mas é uma carta que fala de coragem, de ousadia, de pioneirismo, de vocês buscarem nutrir novas habilidades para quem está querendo começar um curso novo, para quem está querendo fazer uma faculdade, de investir na carreira. É uma carta excelente para isso, tá? Uma carta que traz boas perspectivas, criatividade, traz inovação para vocês. Então é uma carta bem abençoada para os virginianos, que ela impulsiona a nossa vontade de criar, de fazer, de acontecer, tá? Então, só toma cuidado com a ansiedade, porque é uma carta que traz muita ansiedade, inquietude, né? E às vezes um pouco de impulsividade, de você querer colocar a goela abaixo para as pessoas entenderem o que você já entendeu. Cada um tem o seu tempo, Virginiano. As coisas não são exatamente do jeito que vocês querem, mas vocês podem dar boas ideias, sim, e dessas boas ideias nascerem até bons projetos, tá? Mas é uma carta para quem, por exemplo, tá solteiro, tá solteira, tomar iniciativa, de começar ali uma relação nova, de tomar coragem, de tomar essa iniciativa, de pedir uma pessoa em namoro, ou até mesmo de se abrir para essa relação, tá? Então, uma carta interessante, uma carta que eu gosto muito. O mago fala principalmente de toda a nossa habilidade que nós temos e que a gente pode conquistar, que a gente pode aprender. É uma carta que traz a espiritualidade muito forte para todos nós, tá? Então, boa sorte, virginianos. Librianos, qual é a carta da semana para vocês? Vamos ver aqui. O 3 de ouros para os librianos, ó. 3 de ouros é uma carta que traz parcerias, é uma carta da comunhão, é uma carta que fala para vocês nutrir e alimentar aqueles laços que são fiéis a vocês, sabe? Então, pode falar que estão de triângulo amoroso, pode falar de vocês estarem despertando algo novo em vocês, né? De vocês quererem parcerias novas, enfim. Mas é uma carta que traz uma certa abundância, né? Porque todo número 3 em todos os arcanos, eu interpreto também com a numerologia, é uma carta que ela multiplica, ela expande, ela faz crescer algo. Então, se vocês têm um projeto, têm uma ideia, é um momento para vocês buscarem boas parcerias para que isso avance, para que isso cresça, para que isso se multiplique, tá? Sempre que sai arcanos de ouro, está falando da questão financeira, da questão material nossa. Então, questões materiais para vocês, librianos, né, vão estar em pauta. Então, prestem atenção nas oportunidades, vejam o que vocês já têm encaminhado, que possa buscar bons parceiros ou parceiras, e dentro do campo aí mais afetivo, pode ser que vocês estejam de trelelê com mais de uma pessoa e de repente vocês precisam escolher, ou até mesmo ter essas relações mais abertas, não monogâmicas, enfim, talvez é um acerto que vocês façam dentro da relação de vocês, tá bom? Então isso é para os librianos. Qual é a carta da semana para os escorpianos? Vamos ver aqui. Escorpião, a carta da estrela. Uma carta que eu gosto muito, é muito abençoada. É uma carta que traz esperança, traz renovação, traz a fé, traz a espiritualidade em comunhão com tudo, né? Então é uma carta que fala de emoções, fala de sentimentos, pureza, da inocência, tá? A única questão dessa carta estrela é não se deixar levar pela ingenuidade, porque muitas vezes a ingenuidade faz a gente cair em algumas armadilhas emocionais da vida. Mas, dito isso, é uma carta que traz muita bênção, muita alegria, muita conquista, muita fluidez. É um momento de vocês se renovarem, é um momento de um renascimento, de se reciclar, de cuidar de vocês, da emoção de vocês, dos sentimentos de vocês, para que algo novo possa nascer, tá, escorpianos? Então é uma carta boa, uma carta abençoada. Quem é adepto de alguma religião, de alguma fé ou de alguma crença, é o momento de vocês também buscarem esse fortalecimento para que vocês estejam bem nutridos, fortalecidos, protegidos durante a semana, que tende a ser bem difícil, visto a previsão da semana, tá? Quem não viu, corre lá ver para ver como se encaixa essa carta para vocês. Então, boa sorte, escorpianos. Sagitarianos, vamos ver qual é a carta da semana para vocês. A Rainha de Pentáculos ou a Rainha de Ouros, ó, uma carta muito boa, uma carta que traz muita abundância, fartura, prosperidade para todos os sagitarianos, tá? Toda rainha é uma mulher segura, determinada, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela faz, ela tem muitas habilidades, essa Rainha de Ouros, tá? Ela tem habilidades, inclusive, manuais, então,
para quem é artista, para quem tem dons aí, ou mais de um dom, é uma carta bem abençoada porque isso faz ativa dentro da gente, tá? Então, os sagitarianos ou sagitarianas estarão vivendo um momento bem abençoado nesse quesito. Uma coisa que vocês precisam só tomar atenção da carta da rainha, como toda rainha e todo rei, eles podem ser muito dominadores, podem ser muito daquelas pessoas que ditam regras e às vezes ficam muito prepotentes, sabe? Então só toma cuidado com isso, mas é uma carta boa, vocês podem inclusive ensinar outras pessoas com o dom, com a habilidade que vocês têm, passar esse conhecimento, tá? Isso é muito legal, muito importante. E a rainha de ouros é aquela que é onde bota a mão, as coisas acontecem, elas se reproduzem, sabe? É uma carta abençoada porque ela é muito próspera. Para as mulheres, fala de mulheres muito empoderadas, mulheres que têm uma visão de mundo, do mundo físico, material, muito interessante, uma visão mais inspiradora. E homens, possivelmente que abrirem esse vídeo, podem estar, em alguns casos, que é uma leitura coletiva, e tendo mais afinidade com alguma mulher que tem uma presença mais responsável, mais firme, tá? Então, mais imponente até, e vocês estão tendo um flerte, um certo interesse por esse tipo de mulher. Então, são mulheres muito corajosas, muito decididas e precisam de parceiros que estão ali alinhados com ela. Não são mulheres fáceis, né? São mulheres assim, e não é que é difícil, mas são mulheres que sabem muito o que quer, são verdadeiras lobas. Então, para você conquistar essa mulher, você precisa realmente estar muito aberto para você também romper com alguns padrões que são importantes para ela, que ela já conquistou e que ela não cede, ela quer sempre algo que esteja semelhante ou mais, tá? Então é uma carta bem abençoada para todos os sagitarianos e sagitarianas, de muita construção e muita colheita. Capricornianos, qual é a carta para vocês, capricornianos? Vamos ver aqui dessa semana. A carta da força. Capricornianos viverão assim uma semana intensa, uma semana que vai pedir, exigir de vocês a habilidade do jeito, da maneira de lidar com as situações e as coisas, com a vida, inclusive, tá? Essa carta ela traz muita intuição, muito magnetismo e fala de uma força intuitiva, uma força espiritual muito abençoada também. Mas ela é uma carta que lembra a gente que se essa energia mais visceral, mais animal, mais instintiva, ela sair do controle, vocês podem se tornar pessoas até mesmo agressivas, pessoas duras, pessoas inflexíveis, né? É uma carta que lembra a gente para ter mais jogo de cintura, mais molejo, mais flexibilidade. Uma carta que traz também algumas questões do passado mal resolvido que pode vir à tona para vocês aí terem que enfrentar. A palavra-chave dessa carta é o enfrentamento, que é diferente de confronto. O confronto eu vejo como conflito, como uma coisa mais agressiva, mais incisiva. O enfrentamento é quando você olha a realidade, talvez, e você entende essa realidade, e você vai enfrentar com responsabilidade, com determinação, com conversa, com diálogo, tá? Então os capricornianos vão estar vivendo a carta da força durante essa semana e boa sorte. Aquarianos, qual é a carta da semana para vocês, aquarianos? Vamos ver aqui, dentro dos aspectos gerais. Aquarianos, ó, a carta do Sol, uma carta abençoada que vai trazer clareza, nitidez sobre algo que estava camuflado, oculto na vida de vocês. Isso pode ser também uma conexão espiritual muito sublime que vocês tenham. Isso desperta sonhos, desperta a intuição, a espiritualidade fica mais aflorada. Mas, para além disso, vamos falar do mundo real. É uma carta que traz a verdade à tona, traz uma realidade que vocês não estavam vendo. E essa realidade pode trazer alguma cegueira, porque luz demais, ela deixa a gente com a vista turva. E aí, às vezes, a gente se impacta demais com aquela realidade e demora um pouco para processar. Mas é importante, os aquarianos normalmente são mais racionais mesmo e analíticos nas coisas. E eles conseguem ter um raciocínio muito profundo e rápido também sobre algumas situações que, quando eles entendem, eles se tornam grandes revolucionários. Eles querem fazer mudança, eles querem fazer as coisas acontecer. Então é uma carta bem interessante. Fala também da nossa criança interior. Pode ser que alguns aquarianos vão estar mexendo nesses aspectos, para quem faz terapia, para quem está aí numa relação que precisa mexer em algumas coisas da intimidade. Então é um momento bom, que traz também essa ternura, né? Você vê que é uma criança montada nesse cavalo,
que ela está feliz, ela está encantadora, né? O sol está radiante. Então, tudo isso é um aspecto que fala para os aquarianos ter também essa leveza, essa entrega, essa bem-aventurança diante das situações da vida, tá? Então, é uma carta abençoada, uma carta boa. Veja os aspectos da semana, aspectos tensos, que talvez vocês, aquarianos, vão ter esse pulo do gato na semana, dentro de um caos, e entender qual é o ponto-chave para vocês transformarem em alguma coisa na vida de vocês. Então, boa sorte. E finalmente, os piscianos, como são os últimos, vamos ver o que traz para vocês, piscianos, aqui dentro do tarô. Vamos ver. A roda da fortuna. Então, os piscianos estão passando por uma verdadeira montanha-russa de emoção esse ano inteiro. É impressionante como eu vejo os piscianos passando por esses desafios, né? Então, a roda da fortuna vem girar para vocês mais uma vez, para que vocês tomem alguma decisão, que vocês tomem partido sobre alguma coisa, alguma situação da vida de vocês. É uma carta que ela pode ser uma girada de sorte, de azar, pode ser, mas assim, quando ela gira o contrário, entendam isso, não é que ela está girando para acabar com a vida de vocês, como muita gente me escreve. Ela traz um ensinamento, ela traz para você às vezes rever. Sabe quando o Mercúrio entra retrógrado, que a gente precisa rever muitas situações para depois a gente analisar e ter um desfecho? Mais ou menos a roda da fortuna, ela faz esse processo com a gente. Às vezes ela volta, ela gira o contrário, ela faz a gente rever algumas situações para a gente amadurecer, ter mais responsabilidade e entendimento do próximo passo que a gente precisa dar. Mas é um próximo passo que, dependendo da decisão que a gente toma, a gente tem que tomar essa decisão muito racional, uma decisão responsável. Essa carta é a carta que fala da responsabilidade da gente tomar as decisões mais fiéis aos nossos princípios, ao que a gente acredita. Então é o desligue literal daquele cordão maternal que a gente tem, que fica sempre pedindo aprovação do outro para decidir algo. E aqui nessa carta você toma a decisão por si só, para você amadurecer e continuar na sua jornada. Então é um momento interessante. Para além disso, a carta da Roda da Fortuna, ela traz também muita mudança de perspectiva, de transformação. Se vocês souberem aproveitar essa roda, essa virada na vida de vocês, tenho certeza que vocês vão ter muitas bênçãos, muitas coisas positivas para colher. Então, uma carta que também tira muita gente da estagnação, tá? Então, se você está aí muito paralisado, estagnado, ela faz esse eixo, essa roda girar e livra vocês de alguma estagnação. Boa sorte, piscianos!